Antes de dar início à leitura aqui, eu quero que vocês entendam o que é a obra. O que tem por trás de uma obra? Por trás de toda a obra, toda a ação humana, toda a ação que você faz aqui no mundo com o seu corpo tem um entendimento por trás. Eu quero que vocês entendam como é que Satanás usa o entendimento mundano para controlar você através dos 5 sentidos. Então veja, aconteceu que um homem trabalhava em uma empresa e da casa dele até essa empresa ele ia de bicicleta ou ia a pé. E para chegar até a empresa dele onde ele trabalha, girava em torno de uns 20 minutos indo de bicicleta. E durante todo o percurso da vida dele trabalhando nessa empresa, ele foi sempre de bicicleta e para ele estava tudo bem. Até que chegou um dia que a empresa contratou novos funcionários e este homem que sempre ia de bicicleta para o serviço entrou na roda de conversa e quando ele chegou lá, esses novos funcionários estavam conversando sobre ter um veículo, por exemplo, uma moto. E eles ficavam lá conversando sobre ter uma moto, de como era mais fácil, de como chegava mais rápido, de por causa da moto agora ele pode dormir um pouco mais tarde, porque chega mais rápido. E aí esse homem que ia sempre de bicicleta estava lá se alimentando dessa conversa, recebendo esse entendimento de que uma moto é mais fácil, é mais rápido e é muito melhor do que uma bicicleta. E aí ele fica se alimentando. E aí chega uma hora que esse entendimento entra dentro dele. E aí quando ele está voltando para casa agora na bicicleta, aí ele vê uma moto passando através dos olhos, que é um sentido. O que Satanás faz? Começa a colocar pensamento na cabeça dele. Olha, realmente a moto é mais fácil. Se eu tivesse com uma moto eu já estava em casa. Satanás vai ficar jogando esses pensamentos na cabeça dele. Aí o homem chegou em casa, está lá sentado esperando o jantar. Daqui a pouco passa alguém com a moto fazendo muito barulho. Aí através dos ouvidos, Satanás vem de novo com os pensamentos a respeito daquela conversa. Olha o barulho da moto aí, ó. Se eu tivesse uma moto, eu poderia dormir um pouquinho mais tarde hoje, que eu ainda chegaria cedo no meu serviço. E através desses pensamentos, Satanás ia jogar na cabeça dele assim: bom, se eu tivesse uma moto, eu poderia acordar um pouco mais tarde, porque eu ia chegar mais rápido no serviço. E aí ele vai de novo no serviço e lá de novo, está se alimentando do assunto de moto, está se alimentando. Até que chega uma hora que esse entendimento está completamente firmado nele, e aí Satanás começa a colocar nele a vontade de ter uma moto. Então se ele não tivesse com esse entendimento de ter uma moto dentro dele, Satanás não tinha como colocar uma vontade. Então é assim que Satanás trabalha. Ele coloca o entendimento dele em você, através da escola, faculdade, filmes, livros, músicas, professores, através do homem, através das religiões, através de faculdade. Então, através de todas essas coisas que vêm do mundo, Satanás está colocando o entendimento dele terreno em você. E aí quando a pessoa tem um entendimento dele, e aí quando a pessoa tem um entendimento terreno, aí Satanás pode colocar a vontade, o desejo, o sentimento e o pensamento. Aí quando você obedece, você está sendo dirigido pelo entendimento terreno e guiado pelos 5 sentidos. Em todo caso estará sendo guiado por Satanás. E é por isso que comete pecado. Porque quem tem o entendimento terreno, o entendimento que veio da terra, tem a natureza maligna de Satanás. Agora, quando você vem para a palavra do Altíssimo, começa a ler, a obedecer, o Espírito Santo vem e começa a te dar o entendimento do alto. E aí, quando você renova o entendimento, que quer dizer o quê? Que quando não tem mais nenhum entendimento de Satanás terreno em você, agora você passa a ter a natureza divina do Pai. E aí você não vai mais ser guiado por desejos, vontades, sentimentos e pensamentos. Agora você é guiado pela palavra do Altíssimo e pelo Espírito Santo. Ele vai dirigir a sua vida pela palavra. Exemplo, você vai estar fazendo uma coisa errada, o Espírito Santo vai trazer a sua memória, o Espírito Santo vai trazer no seu entendimento que aquela tal obra ali está errado. Aí você vai lá e obedece. E se porventura você não tem no seu coração a palavra a respeito de tal obra que é errado, o Espírito Santo vem e incomoda o seu coração para que você não faça aquilo, porque ele está mostrando, isso está errado. Aí você vai lá e obedece. Então é assim que acontece o renovo, a mortificação da carne. E quando a carne morre, aí renasce o novo homem. Isso é o nascer de novo. Então vamos dar outro exemplo aqui. Então a palavra diz que quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Yahushua veio aqui para pagar pelos nossos pecados, para nos dar liberdade dessa vida mundana e termos uma vida nele. E quem está obedecendo a palavra e sendo dirigido pelo Espírito Santo está fora da condenação. Agora a pessoa que não tem esse entendimento, mas tem um entendimento mundano, entendimento de uma religião, ela vai lá e fica oferecendo. Aí a pessoa que não tem esse conhecimento de que Yahushua HaMashiach morreu pelos seus pecados, tem que aceitar ele e obedecer a palavra, ela vai lá, morre e é condenada. Porque o que a palavra diz? Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado.
Então, como a pessoa não aceitou a palavra, não aceitou Yahushua como seu salvador e não obedeceu a palavra, ela morreu e foi condenada ao lago de fogo. E aí a pessoa que está viva e teve esse parente que morreu e foi condenado, não tem o conhecimento de que agora ele está no inferno, o que ela faz? Vai acender vela, fazer missa do 7º dia, vai ficar fazendo intercessão aos mortos. Por quê? Porque ela não tem o entendimento de que agora aquele parente que não foi obediente à palavra e não aceitou Yahushua como seu salvador está no inferno. E aí por ela não ter esse entendimento, ela acaba tendo essas obras. Essas obras de que as religiões dela diz que se você interceder pelos mortos, ela vai ser salva. De que a pessoa está no purgatório e ela vai sair de lá. Mas a palavra do Altíssimo não diz isso. Quem diz isso é o entendimento terreno, Satanás. É Satanás que trouxe as religiões para as pessoas ficar fundadas num entendimento falso que não serve para nada. Pelo contrário, serve para te condenar ao lago de fogo. E aí Satanás o que ele faz? Ele coloca nas pessoas o entendimento de que precisa de um homem para chegar ao Altíssimo, para encontrar o Altíssimo. Mas não, você tem que vir ler. E aí também a palavra diz que quando o homem morre, está ordenado morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. Aí como essa pessoa não tem esse entendimento, aí ela fica achando que existe reencarnação e aí ela começa a agir de qualquer forma porque no entendimento dela, quando ela morrer ela vai encarnar num novo corpo. Mas não vai acontecer isso. É lago de fogo. Então conforme você vem para a palavra do Altíssimo, seu entendimento vai se renovando e suas obras vão mudar. Porque agora você entende, se você não obedecer, se você não fazer aquilo, é condenação. Então tem que vir ler a palavra, para você ter o conhecimento e, obviamente, obedecer. Porque se não obedecer, é lago de fogo. E o que as religiões ensinam é que não tem lago de fogo, não tem inferno, não tem condenação. Eles não ensinam que a palavra do Altíssimo é a vida eterna. Eles falam que é só você ser uma pessoa boazinha que pronto, você vai ser salvo. Mas o que é ser bom? Você entende o que é ser bom? Para você entender isso, você tem que vir para a palavra do Altíssimo. Porque ser bom não é ficar ajudando o mendigo, não é ficar fazendo caridade. Ser bom é quando você obedece à palavra do Altíssimo, porque Ele é bom. O homem não é bom por si só. E quando o homem faz uma bondade por si só, sempre é com segundas intenções. Nunca é por ser bom, porque o homem não é bom. O homem é mau. Por que o homem é mau? Porque ele é dirigido por Satanás, através do entendimento terreno. E o entendimento terreno é animal, terreno e diabólico, porque veio do maligno. E aí Yahushua falou que todo aquele que peca é escravo do pecado. Por que essa pessoa é escrava do pecado? Porque ela está no entendimento terreno. E aí Satanás coloca a vontade, ela obedece e acaba cometendo pecado. Mas ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho? O Filho é a palavra. Yahushua HaMashiach é a palavra do Altíssimo. Então quando você vem ler e o Espírito Santo te dá um novo entendimento, aí você se livra de Satanás. Agora você é livre. Por isso que o fardo de Yahushua é leve e suave, porque agora com o renovo do entendimento, você não é mais obrigado a obedecer a Satanás. Satanás não tem mais poder sobre você, porque agora você não tem mais o entendimento dele para poder te usar aqui neste mundo. E por que Satanás criou as religiões? É porque as religiões do mundo aqui não libertam ninguém, seja ela qual for. Não liberta ninguém. E é por isso que Satanás usa o homem para ficar falando lá qualquer coisa. Porque aquele entendimento que aquele homem está passando não vem do alto, vem da terra. E continua fazendo com que as pessoas fiquem presas ainda sobre o jugo de Satanás. Aí fica sofrendo, achando que não consegue, que tal. Por quê? Porque não recebeu a palavra verdadeira. A palavra com a vida, com o Espírito Santo. Então tem que vir ler e buscar o Espírito Santo. Buscar dele o entendimento. E aí ele te liberta. Então entendam, a palavra é a salvação. Então vamos para a palavra. O teu caminho e as tuas obras te fizeram estas coisas. Esta é a tua maldade, e amargosa é que te chegas até o coração. Então o entendimento terreno é o caminho que faz você ter as obras malignas, a maldade. E essa maldade chega ao seu coração, porque o entendimento está no coração. Então tem que ser renovado. É como Yahushua falou, que o tesouro que está no coração, e isso fala a boca. Então quando a pessoa tem um entendimento terreno, ela só vai conversar sobre as coisas mundanas, não vai falar sobre a palavra do alto, sobre a vida eterna. O Espírito Santo quer esclarecer para todos que ouvem o canal Azeite na Lâmpada, o Espírito Santo ministra, que a palavra do Eterno, que eles chamam Bíblia, que não é Bíblia, é Escritura Sagrada, é para todo morador da terra. Todo morador da terra entender sobre a vida eterna, sobre a palavra eterna.
que salva e liberta. Salva do quê? Liberta do quê? Da segunda morte, o lago de fogo. É disso que a palavra salva, é disso que a palavra liberta. Então, o Eterno está esclarecendo para a terra, para o mundo, para os moradores da terra, que a palavra dele, esse livro que chamam Bíblia, que não é Bíblia, é Escritura Sagrada, é a única palavra que vai livrar você do lago de fogo. O Eterno veio para dizer essa verdade. Então, quando o anjo caído, Lúcifer, fez as religiões, foi para desviar vocês da verdade, desviar vocês do caminho, da salvação da vida eterna. Então vocês não adianta, porque você está numa religião tal, porque você serve ao seu Deus tal, porque você tem seus rituais religiosos. Não adianta. Esse seu Deus não vai lhe livrar do lago de fogo. Essa sua religião não vai lhe livrar do lago de fogo. O pessoal que acompanha você lá, que está com você lá, não vai livrar você do lago de fogo. Vai você e o seu Deus para o lago de fogo, porque o seu Deus é um demônio, que era um anjo do Eterno que se rebelou. E o lago de fogo é exatamente para eles, esses anjos que se rebelaram. Então o seu Deus é um anjo rebelado, que vai levar você para o lago de fogo, porque o Eterno vai lançar ele no lago de fogo. E você não vai ter quem livre você do lago de fogo. Porque o Deus que você venera, o Deus que você serve, o Deus que você se curva, o Deus que você faz rituais, o Deus que você acende vela, o Deus que você ora, a sua imagem de escultura, não importa o tamanho da sua imagem de escultura, ela pode ser a maior que tiver, não importa o tamanho de seu Deus, não importa. Se o seu Deus é grande, não importa a altura da imagem do seu Deus, não importa. Importa que é um anjo rebelado. E o Eterno veio tratar com esse anjo rebelado, para lançar ele no lago de fogo. E se você tiver com ele, e você ouvir esses 2 canais, e você endurecer o coração, e você se fazer de surdo, e agir de uma forma que você não está ouvindo nada, que você não tem nada a ver com isso, que isso não pertence a você, porque tornaram a palavra do Eterno um livro religioso e enfiaram dentro de uma religião. Se você está achando que isso aqui se trata de religião, isso aqui se trata de evangélico, porque eles tomaram posse da palavra do Eterno, confinaram na religião deles. Se você está achando que a palavra do Eterno, porque tem esse nome Bíblia, não tem peso na sua vida, não vai julgar você, você está muito enganado, está perdendo seu tempo, porque a palavra vai julgar você, e você não vai ter buraco para entrar, nem você nem seu Deus, não vai ter lugar para se esconder, porque o Eterno caça você e acha. Você não tem como fugir do Eterno. Só porque os anjos caídos criou religiões e você se enfiou lá, e você vê a palavra do Eterno como um livro religioso, você acha que você está excluído? Você acha que você não faz parte disso? Você acha que o Eterno não tem nada com você? Que você está de fora desse negócio? Não, você está bem dentro desse negócio. Quando o Yahushua vir nessa terra, você não vai ter para onde fugir. Você não vai ter onde se esconder. Porque você vai ser levado para cima, para o mar de vidro. E lá vai ser o seu julgamento. Porque a palavra do Eterno não é religião. E Yahushua não trouxe nenhuma religião. E Yahushua não é uma religião. E Yahushua é a vida eterna, a palavra do Eterno, e você não vai fugir dela. Se você desprezar esses 2 canais, o que você já faz com a palavra, porque você vê a palavra como um livro religioso, se você desprezar esses 2 canais igual você despreza a palavra, você está perdido, o seu lugar é no lago de fogo. Então o Eterno quis dar esse alerta para todos, que a palavra dele não é religião. É o soberano, é o eterno, o soberano, o criador. Você não sabe com quem você está mexendo. Você não tem noção do que vai acontecer com a terra. Você não tem ideia de onde a terra vai parar e você dentro dela.
Então é melhor você ver esses canais com outros olhos e você começar a ver a palavra do Eterno com outros olhos. Não importa que colocaram o nome Bíblia. Não importa que enfiaram o dedo de uma religião e transformaram em um livro religioso. Não importa que cortaram em capítulo e versículo. O Eterno conhece a sua palavra e sabe a sua palavra e veio cumprir a sua palavra. E só vai livrar, só vai ter compromisso com quem envolver com esses dois canais e com a palavra dele. Então o Eterno está trazendo essa realidade, libertando a palavra dele da religião, libertando a palavra dele dos religiosos, tirando a autoridade deles, o poder e o domínio deles usar a palavra para fazer proveito, para se aproveitar. Acabou. O Eterno não permite mais que eles usem a palavra. O Eterno não tem parte com eles e nem veio salvar nenhum deles que fizeram isso com a palavra do Eterno. Foram os anjos caídos que fizeram isso. Então o Eterno está avisando para vocês, anjos arrependidos. A palavra do Eterno não é uma religião. E se você desprezar, se você ignorar os dois canais e a palavra, é a própria palavra que vai lhe julgar e lhe condenar ao lago de fogo. Então você não brinque com a palavra do Eterno. Só porque você pertence à religião tal, e você vê as escrituras sagradas como uma religião. Ela vai julgar você e condenar você ao lago de fogo, se assim você continuar vendo a palavra com esses olhos, e você não entender que você é um condenado ao lago de fogo, à segunda morte, e você precisa da palavra. E unicamente a palavra pode salvar você, livrar você do lago de fogo, e mais ninguém. O Eterno só quis falar isso, por enquanto. Ah, que angústia, que angústia. Estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim. Não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Que quer dizer o quê? Vamos dar um exemplo aqui. Aconteceu alguma coisa ruim na sua vida e fica aquele intento lá no seu coração de você começar a reclamar da situação. Começa a xingar, começa a ficar bravo, falar que sua vida tá ruim, isso e aquilo. Esse intento, quem tá colocando essas coisas no seu coração para você falar é Satanás. E eles vêm, coloca muitas palavras no seu coração para você falar. E aí, quando você fala o que ele quer que você fala, você acaba se contaminando. Por isso que a Ruxa disse que o que sai da nossa boca, isso nos contamina, porque procede do coração. Os adultérios, fornicação, prostituição, roubos e assassinatos. E aí, por você obedecer essa vontade de reclamar, por exemplo, porque Satanás não vai colocar só a vontade de reclamar, ele vai colocar muitas outras coisas em diversas situações. Aí quando você fala o que está no intento do seu coração, você acaba obedecendo a ele, se contamina com aquelas palavras, e daqui a pouco você está começando a fazer outros tipos de coisas, sendo guiado pelas suas vontades. É por isso que a palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então vamos dar um exemplo aqui. Você está andando na rua, e aí você tromba com uma pessoa, e aí vem aquele intento de querer reclamar, de querer brigar com a pessoa. Quem colocou essa raiva em você por ter trombado na pessoa foi Satanás, assim como Satanás também colocou na outra pessoa. E aí começa a discussão ali, e aí você fica um brigando com o outro, mas o culpado no final ali foi Satanás. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, não é um contra o outro. A nossa luta é contra os principados e potestade. Então, quando vir uma vontade de reclamar, de fazer qualquer outra coisa, de reclamar, xingar, ficar bravo, você não vai falar o que está no seu coração. Você vai falar a palavra do Altíssimo. Nessa hora não é para estar uma palavra do mundo na sua boca, é para estar a palavra do Altíssimo. E se a palavra do Altíssimo já está no seu coração, você não vai reclamar, você não vai ficar com raiva, porque o seu coração já está puro, porque você se alimentou da palavra, está sendo obediente. E aí o entendimento se renova, e aí Satanás não pode colocar a raiva para você ficar reclamando, para você xingar alguém, ou em qualquer outra situação que Satanás venha tentar te derrubar. Então a nossa luta é contra os principados e potestade, é contra os demônios. Não é um contra o outro, mas contra os demônios. E a palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais, então não é para ir brigar com a pessoa. As armas da nossa milícia são espirituais, que quer dizer o quê? Que é a palavra do Altíssimo. E aí quando a pessoa não tem a palavra do Altíssimo no seu coração, aí o demônio vem, coloca raiva, coloca murmuração, coloca qualquer outra coisa. E aí como a pessoa não tem a palavra do Altíssimo no seu coração, aí o demônio vem, coloca raiva, murmuração, xingamento, inveja, contenda, coloca muitas coisas. Então é por isso que tem que vir para a palavra, vir se alimentar dela.
para você usar a palavra do Senhor contra Satanás, até o seu entendimento se renovar, e aí Satanás não vai ter poder nenhum sobre você, porque agora o entendimento que está no seu coração é do alto, não é mais terreno, e assim você vai se renovando, e aí obviamente você se permanece na obediência, até acontecer o arrebatamento. E se você ficou para a tribulação, o que acontece? O que vai acontecer? Vai vir um novo entendimento para as pessoas que ficarem para a tribulação. É o fim do mundo. E aí, como é o fim do mundo, esse entendimento vai dar nas pessoas, o que Satanás vai colocar nas pessoas? Que agora pode fazer o que quiser. E aí nesse eu posso fazer o que quiser, o pior do ser humano vai brotar. Porque aquela pessoa que já tinha um intento de fazer o mal, ela vai fazer o mal. Se ela queria matar alguma pessoa, ela vai fazer isso. Porque já não tem nada que vai refrear essa pessoa. Então da mesma forma. E aí com esse entendimento que é o fim do mundo e o que vai se suceder com o fim do mundo, Satanás vai colocar no intento dela o medo e a vontade de se matar. E muitos, por falta de conhecimento, vai acabar obedecendo. E vai fazer essa obra e vai ser condenado. Essa pessoa que não tem a palavra do Altíssimo, não tem conhecimento, infelizmente vai fazer isso. Mas os anjos do Eterno vai guardar essa pessoa. Então, qual vai ser o entendimento que vai renovar a sua vida na tribulação? É de que você tem que morrer pela sua fé, sem negar o nome do Salvador, Yahushua HaMashiach. Mas esse entendimento está aqui no canal Azeite na Lâmpada. A pessoa por si só não vai entender isso. Por isso que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, preparou o canal Azeite na Lâmpada para aqueles que ficarem para a tribulação. E o Espírito Santo ministra para aqueles que vão subir. Então você tem que estar nos dois canais. Então venha para os canais agora. Se alimente dos canais agora, porque o arrebatamento não aconteceu. E quando acontecer, quem ficar tem que vir de qualquer jeito para esses dois canais. Se não vir, é lago de fogo. E vindo para esses dois canais, vai se renovar o seu entendimento para que você saiba o que fazer antes do arrebatamento e o que fazer no arrebatamento para quem infelizmente ficar. Destruição sobre destruição se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. O que rola dentro da pessoa, que Satanás está falando através no lado espiritual, que é os espíritos que ficam no ouvido da pessoa falando aquilo, só é que a pessoa não entende que é um espírito, pensa que é ela sentindo aquilo e falando. Ele fica ali apregoando lá no lado espiritual, sua alma está escutando e você fica falando aquilo. O que é as tendas? A tenda é seu corpo, você mora dentro dessa tenda, você mora dentro desse corpo. E quando ele fala da cortina, cortina é seus olhos, sua boca, seus ouvidos, de acordo você vê, você fala, de acordo você sente, você fala. E ali você está fazendo o que Satanás quer que você faça. Quer te levar nessa guerra espiritual. É fazer você perder essa guerra contra ele. Por isso que ele fica escondido. Você pensa que é você pensando, pensa que é você falando, mas na realidade, aliás, é você falando, porque ele está colocando aquilo em você. E quando você fala coisa de você mesmo, você ali é uma derrota para você e uma vitória para os espíritos. Então, quando você fala a palavra do Eterno, ali você está fazendo o bem, você está fazendo com que os anjos do Senhor venham e guerreiem ao seu favor. Manda aqueles espíritos embora, afastar e calar a boca, porque a palavra do Eterno é espada. Por que ela é espada? Quando você fala a palavra do Eterno, os anjos vêm lá com a espada e metem nos demônios, e ele tem de ser derrotado. Mas quando você não sabe disso, você fala qualquer bobeira na sua boca. Você está derrotando a si mesmo e está fazendo a vontade do inimigo. E as suas cortinas estão se abrindo a cortina e falando o que você deseja. A cortina aí é a sua boca, você fala para fora. E ali Satanás vem e opera, porque está escrito, o que contamina o homem é o que sai da boca do homem, não o que entra. Por isso Satanás inventou as religiões, para que as pessoas não conheçam a verdade e ele faça esse intento dele, que é destruir a humanidade. A humanidade não conhece o Eterno e começa a fazer essas coisas que é do Satanás, que é falar palavras vãs, palavras que você acha que é você, mas não é você. É um espírito falando para você no lado espiritual. E essa guerra é contra a sua alma, para te levar para o lago de fogo. E se você não vir para a palavra, aprender com o Eterno te revelar o que está por trás do lado espiritual, você vai ser enganado. E quando você sair desse corpo, você vai ver a realidade.
vai ver quem estava ali fazendo você falar todas aquelas coisas, mostrando aquelas coisas e usando o seu próprio corpo para te levar para o lago de fogo. Quando você sair do corpo, ali você vai ver quem te levou para as religiões e quem te impediu de conhecer a palavra do Eterno. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Aqui o Eterno está perguntando até quando eu vou ouvir esta guerra, ficar nesta guerra, porque o Eterno quer que você vença essa guerra. Mas as pessoas não vêm buscar o Eterno para conhecer o seu verdadeiro inimigo, que é o espírito maligno. Ele quer te levar para o lago de fogo. Mas Yahushua veio para te salvar, te dar entendimento. Por isso que ele enviou o Espírito Santo de volta para as pessoas. Mas as pessoas não voltam para o Eterno revelar o inimigo e a pessoa vencer ele. Na verdade, foi o inimigo que faz as pessoas não vir para a palavra, para ele não conhecer o Eterno. O inimigo fez exatamente isso para as pessoas não conhecer o Eterno. Hoje, o Eterno está abrindo os seus olhos. Ele veio para isso mesmo, para você abrir os olhos. Mas o inimigo não quer que você ouve a palavra dele, não leia a palavra dele, para você não conhecer a verdade. Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Então, as pessoas são loucas, porque elas não conhecem o Eterno. E o que significa isso? Conhecer o Eterno. É quando você se alimenta da palavra dele, anda de acordo com a palavra dele, obedecendo, e aí o seu entendimento se renova, e agora você conhece o Altíssimo, porque você tem a mesma natureza que ele. Você anda neste mundo conforme Yahushua também andou, porque agora tem a mesma natureza. E a natureza do Eterno se recebe pela prática da leitura, através da promessa do Altíssimo, o Espírito Santo. E aí você conhece ele. Mas como você não está vindo se alimentar da palavra, mas está numa religião, recebendo o entendimento de Satanás, você se torna nécio, louco, sábio para fazer o mal. Fazer o mal é obedecer Satanás, é andar conforme os padrões deste mundo. E fazer o bem é quando você obedece a palavra do Altíssimo, quando você anda conforme a palavra do Altíssimo. Isso é fazer o bem, porque só ele é bom. Neste mundo aqui não tem nada que é bom, somente a palavra do Altíssimo. E para você aprender, você precisa vir ler a palavra do Altíssimo, se alimentar dela diariamente. Pois veja, por exemplo, o seu corpo, você não alimenta ele 3 vezes ao dia? A sua alma também precisa do alimento espiritual, pois está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. Então você vem para a palavra do Altíssimo e começa a se alimentar dela, e obedeça. E assim o seu entendimento vai se renovando e você começa a receber a natureza do Altíssimo, porque você vai ser vivificado pela palavra dele. É ele que vai te tornar a vida eterna. Mas se você estiver no entendimento terreno, você vai continuar morto. E se continuar recebendo entendimento de um morto, você tornará a vida? Não. Então Satanás trouxe as religiões, seja ela qual for, e através de um morto eles ficam espalhando a morte, enganando vocês, iludindo vocês de que vocês estão servindo ao Altíssimo, mas não. Acaba que vocês servem aos demônios achando que estão servindo o Eterno, o Deus Altíssimo. A religião é a morte. Se você continuar na religião, seja ela qual for, você vai continuar na morte eterna e, por consequência, condenação eterna. Então você tem o tempo da sua vida para você sair da religião e vir para a vida eterna. Isso é, vir para a palavra do Altíssimo e sair debaixo da condenação. Então saia debaixo do jugo do homem, venha para a palavra do Altíssimo e faça da palavra o seu pastor. E ele vai te guiar para a vida eterna. Você entrará, pois ele é a porta, a palavra é a porta, sairá e encontrará pastagem. Isso é, você vai sair desse entendimento mundano e vai encontrar a vida eterna que está na palavra do Altíssimo, e você vai viver conforme o que a palavra diz, porque o seu entendimento vai estar renovado e vai dar obras para a vida eterna. E você se revestirá de incorruptibilidade. Então venha para o canal Azeite na Lâmpada para você receber o entendimento do alto, pois nunca que o homem falaria o que está sendo dito aqui, pois é o Espírito Santo que dá o entendimento, ele que abre a palavra, e ele está aqui para acordar os seus filhos, porque já é a última hora, e ele está chamando, venha para o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, e aqui você terá a vida eterna. Fazer o mal é não falar a palavra do Eterno. Quando você não fala a palavra do Eterno diante de qualquer situação, você está fazendo mal, porque o Eterno não pode fazer nada por você, porque você não fala a palavra dele.
Porque quem vence o mal é a palavra do Eterno. E fazer o bem é quando você fala a palavra do Eterno. Você está fazendo o bem para você mesmo. Como você vai falar a palavra do Eterno quando você está numa religião que não tem a palavra do Eterno? E quando tem uma pessoa lendo a palavra do Eterno, essa pessoa está fazendo você ter um entendimento ao contrário do que a palavra do Eterno fala. O entendimento daquela pessoa é o entendimento do maligno. Ele está torcendo a palavra e você fica sem entendimento e fazendo a vontade do inimigo do mesmo jeito. Então o correto é vir ler a palavra sozinho e não procurar ninguém para querer entender a palavra do Eterno. Você está correndo risco. Você não sabe se aquela pessoa está falando a verdade ou a mentira. Então, quando você vem para a palavra do Eterno, você está sabendo, está vendo o que está escrito. E você pede o Eterno para te ensinar, porque está escrito que a unção do Santo, que é o Espírito Santo, te ensina todas as coisas. E tudo que ele fala é verdade. E agora com os canais, você não precisa de ninguém te ensinar, porque o próprio Espírito Santo está te ensinando o que você deve fazer. Vi a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinha a sua luz. O que é que ele está dizendo? Que a terra também era dessa mesma forma, sem forma e vazia. Quem foi que construiu tudo? Não foi a palavra dele? Quando ele está falando isso, ele está dizendo para a pessoa ter entendimento, entender que tudo é construído, tudo é formado através da palavra dele. Se você quer nascer de novo, você quer ser uma nova criatura, se você quer morar com ele novamente, voltar para ele, você precisa da palavra dele. Sem a palavra dele não tem jeito. A palavra dele é quem transforma, é quem faz tudo. E isso é a graça. É o que a palavra do Eterno faz por você. Ela te transforma numa nova criatura, gerada da palavra. E assim você deixa de ser aquela pessoa que você era antes, porque a palavra te transformou numa nova criatura. Isso é a graça. Então a pessoa velha que era controlada pelo demônio através do entendimento terreno e os 5 sentidos, vontade, desejo e sentimento, era a que estava condenada ao lago de fogo. Mas agora a nova criatura, recriada pela palavra do Altíssimo, pois agora tem o entendimento do alto no seu coração e obedece, agora está na vida eterna e, portanto, quando acontecer o arrebatamento, vai subir, vai estar na glória com o Pai. E se você chegou aqui depois do arrebatamento, entenda, da mesma forma, o entendimento terreno é que é o fim do mundo e que já era, ou que você tem que viver de qualquer jeito, ou que você tem que fugir, porque é isso que eles ensinam, que você tem que fugir, porque é este entendimento que o Satanás passa, que quando acontecer o arrebatamento você tem que fugir, ir para a caverna, para monte, e tentar salvar sua vida e esperar o milênio. Esse entendimento está errado, não é o que a palavra diz. A palavra diz que quando acontecer o arrebatamento é para você morrer pela sua fé, sem negar o nome do seu Salvador, Yahushua HaMashiach, porque o mundo vai ser destruído, não vai ter milênio aqui. Então, através de você se alimentar aqui do canal Azeite na Lâmpada e do Espírito Santo Ministra, o seu entendimento vai ser renovado para que você consiga ter a obra de entregar a sua vida e morrer pela sua fé, sem negar o nome do seu Salvador, Yahushua HaMashiach. Essa vai ser a nova criatura no tempo da tribulação. Agora, se você continuar na velha criatura, você não vai conseguir dar sua vida. Você vai acabar negando o nome dele e vai ser condenado ao lago de fogo. Então, conforme está sendo dito aqui que o entendimento do alto é o que te transforma na nova criatura, isso é o milênio, porque o reino do Eterno não se trata de um homem sentado num trono e governando esse mundo terreno aqui. Não, Yahushua não vai vir aqui. Ele já veio, ele não vai vir mais aqui. O reino dos céus é o entendimento que vem do alto. E quando você renova o seu entendimento pela palavra do Altíssimo, e você está obedecendo, você já está no reino, você já está no milênio. Isso é o milênio, ele já está acontecendo. E a palavra diz que quando terminar o milênio, Satanás é solto. Que quer dizer o quê? Quando acontecer o arrebatamento, Satanás vai ser solto aqui nessa terra e ele vai vir torturar as pessoas para tentar fazer elas negarem o nome de Yahushua por meio da tortura, para condenar elas. É por isso que o canal Azeite na Lâmpada foi feito. Por isso que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, trouxe o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra, para, pelo entendimento na palavra que tem aqui nesses 2 canais, renove a pessoa para ser uma nova criatura. O canal Espírito Santo Ministra vai renovar a pessoa para que ela seja uma nova criatura para participar do arrebatamento.
E o canal Azeite na Lâmpada vai renovar a pessoa para que ela seja uma nova criatura, para que ela dê a sua vida e morra pela sua fé, sem negar o nome de Yahushua HaMashiach. Pois se ela for com o entendimento velho tentar dar a sua vida e morrer pela sua fé, ela não vai conseguir. Porque o homem de si mesmo não tem poder para fazer nada. O homem é fraco, a palavra do homem não tem poder. Tem que vir aqui para os dois canais, Azeite na Lâmpada e Espírito Santo Ministra, para o seu entendimento ser renovado, e também leia a palavra do Altíssimo diariamente, sempre que você tiver oportunidade. Não deixe nada nesse mundo ficar te atrapalhando. Se rede social está te atrapalhando, você vir ler a palavra do Altíssimo, arranca, pois é melhor você ir para o reino do Eterno sem um membro do que ter todo o seu membro e ser condenado ao lago de fogo. Então tudo que tiver na sua vida te atrapalhando, vir ler a palavra do Altíssimo, lança fora. Não coloca nada na sua vida acima da sua salvação, acima do seu Salvador.